Olá, regras sobre orçamento que eu utilizo no meu escritório para fazer orçamento dos meus projetos, dos meus serviços. Essa lista vai variar de cada escritório, mas é uma base boa que eu utilizo para entender orçamentos e que vai servir para você também para maximizar seu lucro a longo prazo. E aqui entra a primeira questão, a longo prazo. Uma questão que me acontece regularmente e geralmente eu converso e percebo com o engenheiro que é isso, é o quê? Um engenheiro que ou ele está começando agora e ele gastou, sei lá, 3, 4 semanas desde que ele começou a divulgar até conseguir uma pessoa pedindo orçamento para ele, ou um engenheiro que já tem experiência no mais, mas saiu, quem sabe, de assalariado e conseguiu, quem sabe, o primeiro orçamento ou coisa do tipo, que é o que? Ele tem um orçamento na mão, ok? Tá? Ele está jogando, tá, com um bilhete apenas e a questão é, ele acha que existe um método secreto de fechar um orçamento. 100% não existe. Depois eu vou dizer um método para maximizar a chance de conseguir orçamento. Mas não existe um método de fechar certeza um orçamento. Até porque, se existisse, a pessoa que soubesse ele trabalharia em marketing de multinacionais ganhando milhões por ano. Imagina uma pessoa que consegue passar qualquer orçamento e fechar aquele orçamento. Imagina uma empresa que circula, sei lá, bilhões por ano, com certeza ia contratar ela porque compensa pegar um vendedor, é o melhor vendedor do mundo, o que consegue, todo orçamento que passa ele vende, ok? Nenhum vendedor, conversa com um vendedor experiente, a maioria dos orçamentos que ele vai passar ele não vende, ok? A maioria das vezes ele não consegue vender. Então, o mesmo acontece aqui na engenharia, ok? Toda empresa perde a maior parte dos orçamentos, isso é normal. E qualquer empresa que está fechando a maior parte dos orçamentos, aumenta o preço. Por quê? Porque se ela cobrar ainda mais, provavelmente ela fecharia quase tudo. Entendido? Tá? E a única técnica que existiria se você está com só um orçamento na mão é ler a mente do cliente e descobrir quanto que ele aceita pagar e ainda assim talvez ele queira pagar menos do que você quer receber. Ok? O que que eu faço? Eu cobro um valor que eu já tenho numa tabela, tá? Baseado no meu serviço. Ok? Que depois eu demonstro como que eu chego desse valor. Mas a próxima questão é fazer um orçamento por mês e fechar todos, ou seja, se você tem habilidade mística, você é aquela única pessoa do mundo que tem habilidade mística de vender toda vez que você recebe um orçamento, você fecha esse orçamento, ok? Todo mundo quer te contratar sempre quando te passa o orçamento. Mas você só consegue um cliente por mês que te passa um orçamento, você está pior do que o engenheiro que só consegue fechar 10% das obras, mas que ele tem 20 orçamentos por mês. Porque você fecha um por mês, ele fecha 20 vezes 10%, 2. Ok? A fórmula é porcentagem de orçamento fechado multiplicado pelo total de orçamentos que você faz, igual a quantia de obras que você fecha. Ok? E você, como engenheiro, tem que dominar essa questão dessa fórmula. Como otimizar isso? Basicamente, você tem duas variáveis. Ok? Se uma variável, se eu fecho todas as obras, mas nunca ninguém orça comigo, vai ser zero. Ok? Se você nunca fecha um orçamento, mas tem milhões de orçamentos, então vai ser zero. Então ele tem que crescer, os dois estão no nível adequado. Ok? Como eu falei, menos da metade vai fechar, então você pode esperar que somos 10 a 40, 20, 30, 40% no máximo de orçamentos fechados, geralmente uns 10, 20%, ok? E daí você vai aumentar a quantidade de obras que você fecha, aumentando o total de obras fechadas, ok? Então, como otimizar isso? Você precisa aumentar a quantidade de pessoas querendo orçar com você. Essa é a única maneira, ok? Se você consegue um orçamento por mês, não dá, você não vai conseguir continuar porque você pega um orçamento por mês. Quanto tempo vai levar para fechar esse orçamento, achar o orçamento que vai fechar? Tá? Maximizei, agora eu consigo fechar todos, ok, mas ainda assim é só um por mês, não, você tem que aumentar, tem que aparecer clientes regularmente, toda semana, ou quem sabe mais de um por semana para fechar com você, aí você consegue crescer, antes não, ok? Então, a gente otimiza aumentando a quantidade de pessoas pedindo para fechar orçamento. Se você nunca fez orçamento, mas consegue todos, não adianta, se você fecha todos, mas nunca recebe, também não adianta, ok? E como conseguir orçamentos? Número 1, sendo reconhecido como engenheiro pelo mercado, ok? E aqui entra a questão. Um problema que eu vejo é assim: o engenheiro está recém começando e pensa, eu vou fazer um projeto de qualidade. Eu nunca fiz um projeto de qualidade. Ninguém me conhece como projeto de qualidade. Mas eu vou fazer qualidade, então eu vou cobrar como se fosse um engenheiro experiente. E dele não fecha porque ninguém sabe que ele deveria ser um engenheiro experiente. Ok? Ou o engenheiro
fez uns projetos, teve problema na obra, reclamaram, o projeto não ficou bom, tudo mais. E aí, ele pensou, não, eu vou mudar de vida, eu vou começar a fazer um projeto decente. E daí, antes dele entregar um projeto decente, ele já está cobrando pelo projeto decente. Então, ele pensa, eu vou entregar um projeto decente para ganhar mais, ele aumenta o preço primeiro, para depois começar a entregar um projeto bom. Não, você tem que fazer o contrário, ok? Você tem que entregar serviço primeiro, e você vai cobrar não baseado na qualidade do seu serviço atual, mas na qualidade dos seus serviços do último ano. Como assim? Basicamente, imagina que você acabou de fazer um curso, aprendeu um monte de coisas, de estruturas, consegue fazer melhor, tudo mais, fez um curso meu, e aí, agora eu entendo muito mais. Você vai fazer o quê? Você vai manter seu preço, ok? E aí, conforme o mercado for te qualificando, e você pode medir isso aí de uma maneira bem fácil que eu vou mostrar depois, mas aí você vai aumentando seu preço, ok? Mas só porque você ganhou habilidade, até o mercado reconhecer essa habilidade, você não aumenta seu preço, ok? E claro, você pode usar marketing e publicidade também, mas isso aqui é em combinação. Não adianta você ter marketing bom se você entrega um serviço ruim e vice-versa, ok? O que eu faço? Eu tenho um canal no YouTube, que você deve saber porque você está vendo ele, ok? No Instagram também tem uma página onde eu divulgo a minha habilidade técnica. O que você está vendo agora, até que esse vídeo talvez não, tá? Mas a maior parte dos meus vídeos são demonstrando minha habilidade técnica, ok? Eu demonstro um cálculo de pilar. O que acontece? Às vezes um leigo vai cair lá e ele vai pensar, eu estava vendo ali tudo mais. Às vezes ele não sabe como fazer tudo mais e ele vai me contratar para fazer o projeto para ele, ok? Essa é a questão. Por isso que tem esse canal, ok? Não é porque o que eu gosto de ensinar tudo mais, mas é uma maneira que eu tenho para conseguir clientes, ok? E eu busco reter bons clientes, continuando a trabalhar para eles, ok? Entregando um projeto bom e continuando a trabalhar para eles, ok? Próxima questão. O primeiro objetivo seu, que é outra questão, voltando lá da primeira, que é um engenheiro que recém começou. Ele não tem nem ideia, e daí ele pensa assim, eu tenho que descobrir o preço correto para me cobrar. E a questão é, não existe um preço oficial nacional, está na Constituição, um projeto de engenharia tanto. Não tem. Não tem norma sobre isso. Mas tem um cara que fez uma tabela. Talvez tenha até uma tabela de algum sindicato e tudo mais, que meia dúzia de pessoas seguem, ok? 99% dos engenheiros não seguem uma tabela oficial nacional e tem uma grande variação no preço de um serviço, ok? E se existisse um preço oficial nacional, isso aí, contratar o melhor engenheiro, por quê? Porque deu o resto, tá? Por que se eu posso contratar? Imagina que existe uma lei, cria uma lei na sua cidade, que, sei lá, toda pizzaria é R$ 40 o rodízio. O que você vai fazer? Você vai só na melhor pizzaria. Pois é, e deve estar cheio de dinheiro na pizzaria melhor. E ninguém nas outras pizzarias, a mesma coisa. Se criasse uma lei que o preço oficial de um projeto de 250 metros quadrados de um sobrado de médio padrão é de R$ 3.000, o que aconteceria? Só contrataria o melhor engenheiro com vasta experiência para fazer esse projeto, ok? Então essa é a questão. Então, a primeira questão que você vai fazer é, se você trabalha menos 20 horas por semana, você não tem que otimizar valor, ok? Se você não tem demanda por serviço, para que você quer ver se vai conseguir fechar? Não, você vai ter que maximizar a chance de fechar. E como você vai fazer isso? Basicamente, tá? Não precisa ser nas palavras, claro, mas você vai falar para o seu cliente pessoalmente, se possível, a seguinte frase, ou passar a seguinte ideia: eu quero trabalhar para você, mas eu não sei qual o seu orçamento, quanto que você planeja pagar nesse serviço. Pode me passar uma estimativa? E o que ele falar, você aceita. A não ser que ele, claro, fale R$ 5, tá? Mas ele falou um valor minimamente aceitável, aceita, ok? E se ele falar um valor baixo, eu estava pensando que eu ia gastar uns 3.000, ele fala 1.500, aceita, porque se você trabalha menos de 20 horas por semana, o seu objetivo não é fechar um orçamento de alto valor, não. O seu objetivo é as pessoas começar a perceber que você é um engenheiro que existe, ok? Então você tem que começar a projetar, você tem que começar a trabalhar. Então você vai fazer o quê? Ele falou, eu te pago 1.500, ok. Cumprimenta ele e fala, beleza, te entrego daqui tantos dias, ok? Me passa os dados mais, entrega daqui tantos dias, ok? Isso vai garantir que você feche a obra, isso vai te dar um norte de quanto é cobrado. Tecnicamente não quanto é cobrado, e sim quantas pessoas estão dispostas a pagar, ou pelo menos quanto uma pessoa está disposta a pagar, mas já vai te dar um norte, ok? Agora, quando que você pode começar a cobrar mais? Dar um valor específico, cobrar mais? Quando você entender que quando você coloca um valor alto, você está demitindo um cliente. Como assim?
Basicamente, imagina que você tem, sei lá, R$ 20 no bolso e você quer almoçar. E daí você passa no restaurante e está escrito lá, prato feito, R$ 25. Você vai entrar nesse restaurante? Não, porque você só tem R$ 20 e o prato feito custa 25. Então, o restaurante, colocando o preço de 25, te demitiu como cliente. Ok? Entenda essa questão. O preço alto demite um cliente. Então, você só vai se dar o luxo de começar a querer cobrar um valor específico que você acha legal quando você tiver cliente suficiente. Quando que vai ser isso? Basicamente, a regra que a gente vai seguir é quando você trabalha mais do que você queria que trabalhar. Ok? Ah, eu queria trabalhar nada, correto, tá? Mas imagine a situação que quanto menos você quiser trabalhar, mais tempo você vai demorar para crescer no mercado e menos você vai ganhar. Então, cria uma. Quanto que você acha aceitável trabalhar? Você pensa, eu acho aceitável trabalhar 40 horas por semana. Cria uma regra sua, ok? Quanto maior for esse valor, mais você vai ganhar e mais rápido você vai crescer. Mas é uma regra sua, ok? Cada engenheiro vai criar a sua regra. E quando passar desse limite, ou seja, você terminou, eu quero trabalhar 40 horas por semana. Quando você estiver trabalhando 50 horas por semana, em umas 3, 4 semanas consecutivas, você aumenta o seu preço, entendeu? Tá? Então você tem a demanda adequada, beleza. Você está com uma demanda acima do que você consegue te servir, daí você aumenta o preço. Por quê? Porque daí vai diminuir a demanda, daí você trabalha 50 horas, você aumentou o preço, daí vai perder um pouco mais de orçamento, vai voltar para trabalhar 30, 30 e poucos, e daí de novo, quando você voltar a 50, você aumenta de novo, ok? O que eu faço? Se for contar os meus cursos, as minhas aulas, projetos, consultorias e todos os meus serviços, com tudo que é trabalho, mal bem, eu trabalho mais de 50 horas por semana. Eu estou trabalhando agora, isso aqui é um trabalho meu também. Mas no começo, eu aceitava o valor oferecido. Eu tive alguns clientes que eu parei e perguntei, quanto que você quer pagar nessa obra? E quanto que você quer pagar nesse serviço? E daí o que ele falava, eu aceitava, ok? Anotava com o valor padrão, e daí no próximo eu cobrava um valor similar, ok? E toda vez que eu gasto mais de 30 horas por semana nos projetos, eu aumento meus preços em 10%, ok? Eu vejo, no último mês, teve semana que eu trabalhei mais de 30 horas, foi mais de 2, ok? Aumento meu preço, ok? É isso que eu faço sempre, e mensalmente faço essa verificação. Regra 4, você não recebe para passar orçamento. O que significa isso? Basicamente, que não adianta você ficar gastando tempo analisando orçamento, pensando em orçamento e se preocupando com um orçamento que você pegou, ok? Isso você só faz isso quando você só tem um orçamento chegando por mês, tá? Por que isso? Bom, imagine um engenheiro que gasta 15 horas fazendo orçamentos e 15 horas projetando. Ele trabalha 30 horas e ganha 1.500, porque o orçamento é parte do trabalho. Quando eu estou fazendo orçamento, eu estou trabalhando, ok? Porque no tempo livre eu não estou passando orçamento, ok? Então é parte do trabalho. Imagina outro engenheiro que só gasta 1 hora passando orçamento e fecha um projeto só que por 1.200 em vez de 1.500. Bom, o engenheiro A, ele acha que ganha R$100 por hora, porque ele cobra R$100 por hora, digamos, de projeto, mas se ele gasta 15 horas fazendo orçamento, publicidade, toda questão, e tudo que ele tem que fazer do momento que ele começa a captar cliente até ele receber um orçamento, ou até entregar o orçamento, se ele gasta 15 horas nisso, na prática ele ganha R$50 por hora. Por quê? Porque ele gastou muito tempo com isso, ok? Enquanto que o engenheiro B, que está cobrando tecnicamente menos, ganha muito mais. Por quê? Porque ele não gasta tempo com orçamento, que é um tempo trabalhado. Agora outra questão. Mas Gilberto, a gente aprende na faculdade a fazer orçamento de obra e tudo mais, e faz minucioso, e faz aquela tabela lá de várias páginas do Excel para calcular o custo. Sim. Se a gente estivesse falando de uma obra, você está fechando, quem sabe, obra fechada por, sei lá, R$500 mil, R$1 milhão, ok. Você pode gastar mais tempo proporcional no orçamento, ok? Por quê? Porque um engenheiro que fecha uma obra, sei lá, por 1 milhão, ele fechou a obra completa, ele vai fornecer toda a mão de obra, todo o material, toda a questão legal, tudo mais, toda a responsabilidade técnica por ele, ok? Quanto que ele vai lucrar? Porque não importa o faturamento, importa o lucro. 1 milhão, desconta uns 90% que ele vai gastar, ok? Ele vai gastar muito, vai pagar todo o material, vai pagar todo o mão de obra, vai ter todas as incomodações. Até hoje não existe uma obra que foi feita sem incomodação, ok? Se foi, é mentira, ok? E no final das contas, ele vai ter uma média de 10%. Pode ser que uma tenha 20%, pode ser outra que ele não tenha nada, ok? Então a questão é que se ele errar por 10%, ele está ferrado, ok? Agora, um engenheiro que trabalha
com o serviço dele. Ou seja, um engenheiro que a profissão dele, o serviço dele é fazer um projeto ou serviço de execução, onde o dinheiro que ele entra, ele paga os impostos, RT, e o restante fica para ele. Se ele errar, primeira coisa, ele errou, sei lá, colocou 20% a menos. Ok, ele vai receber 20% a menos, porque ele vai pagar menos de imposto e tecnicamente até a RT pode reduzir o valor dependendo do valor específico, ok? Então, você não precisa se preocupar se você está fazendo um serviço de engenharia no valor exato, só se você estivesse fechando com obra. Aí você teria que se preocupar com os valores exatos, beleza? Mas não gaste horas e horas analisando o projeto, analisando como cobrar tudo mais antes de fechar. O que eu faço? Eu faço um orçamento básico, ok? Eu pego as informações, ok, isso, ok. Pego a informação e já fecho o orçamento. Se for uma questão realmente complexa, eu exijo algo em troca do tempo gasto. Claro, verifico se tem uma chance de fechar a obra, tá? Porque se for uma questão complexa, exijo algo em troca. Não o valor, mas eu exijo um contato de quem vai fechar a obra, por exemplo. Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte: quando a gente está falando de um sobrado, o que vai acontecer é o quê? O cliente vai chegar para você e falar: orça para mim esse sobrado. Você fala: é tanto. A pessoa que você passou o orçamento vai analisar e vai fechar com você. Agora, se a gente está falando de um prédio, o que vai acontecer é que alguém vai entrar em contato com você, lhe passar um prédio para você orçar, e aí você passa o orçamento, essa pessoa pega o orçamento, leva para o chefe dela, daí o chefe vai analisar tudo mais e ficou intermediário. Okay? Então, muitas vezes, com questões complexas, eu posso cobrar de falar direto com quem vai fechar o serviço. É uma técnica, tá, que vai aumentar a sua chance de fechar um projeto, um serviço geral. Tá? Que é o que? Você vai falar com quem bate o martelo. Entendido? Então, é uma maneira também que eu utilizo, mas tem outras coisas que você pode cobrar. Você pode cobrar uma reunião específica, alguma coisa do tipo, na data do projeto, entre outras situações, ok? Tá? Mas é uma recomendação que eu dou. Regra 5. Exija entrada considerável e crie barreiras para clientes ruins. Tá? Isso a gente vai fazer depois de já preencher aquelas pelo menos 20, pelo menos 30 horas por semana. Antes disso não, ok? Que é o quê? Da mesma maneira que tem os clientes ruins, engenheiro ruim tem cliente ruim. Okay? Tem engenheiro que é ruim sim, mas tem cliente que é ruim, que você não quer esse tipo de cliente. Okay? Eu deixo os clientes ruins para engenheiro ruim. Tá? Agora a próxima questão. Demitir cliente ruim é uma forma de demissão, então no começo da carreira você não vai fazer isso, vai ter que se ferrar com cliente ruim mesmo. Okay? Tá? Então uma maneira, além de aumentar o preço, uma maneira de você conseguir se incomodar menos na engenharia é: existe um SPT, existe uma entrada considerável. Eu conheço engenheiro que cobra 100% de entrada e quando obra de valor pequeno eu cobro, ok? Prazo adequado. Se for uma reforma, pede os projetos do que já existia, pede ensaios específicos, entre outras questões, mas pede todos os arquivos que você precisa, ok? E se o cliente não quer pagar o SPT, lembra, o cliente não quer pagar o SPT, provavelmente ele também não quer te pagar. O cliente não quer pagar a entrada, provavelmente ele não quer te pagar depois o fechamento da obra, ele não quer te pagar uma parcela de som da obra, ok? O cliente que começa a reclamar já no começo do começo, quando começou a conversar e já começou a reclamar das coisas, vai continuar reclamando, ok? Vai continuar te incomodando. E um cliente que precisa lá: eu preciso dessa obra para daqui 5 dias. É um projeto de um sobrado, um prédio mais. Eu quero começar daqui 5 dias, daqui 10 dias, e eu já quero estar com o maquinário fazendo fundação. Provavelmente é por falta de planejamento, e quem tem falta de planejamento provavelmente também tem falta de planejamento financeiro, ok? E provavelmente faz as coisas corridas, pode dar problema depois, ok? O que eu faço? Sempre que eu tomei um calote, foi porque o cliente pediu uma entrada menor e eu aceitei. Sempre que eu me incomodei com obra, foi um cliente que não queria fazer SPT, ou que precisava do projeto para ontem, ou que não queria me passar os projetos, coisas do tipo. Ok? É isso que, quando o cliente começa reclamando, pode ter certeza que ele vai continuar o projeto inteiro te incomodando. Ok? Tanto que eu criei uma regra recente que eu criei na minha empresa agora, foi o quê? Se o cliente me pede um projeto, me paga a entrada e eu peço os arquivos e ele não envia, eu cancelo o projeto com ele, devolvo o dinheiro para ele, cancelo a nota fiscal, cancelo tudo e nunca mais fecho com ele. Por quê? Porque senão é incomodação que não compensa, beleza? Mas isso eu faço hoje por quê? Porque eu tenho demanda suficiente, beleza? Regra 6. Faça um orçamento enxuto, mas que delimite o serviço, tá? Que aqui entra os dois lados, que pode acontecer de problema. Primeiro, imagina que você está fazendo, são 91 sobrado, depois eu faço
porque eu estou falando sobrado, tanto, mas você está fazendo um sobrado e você começa a projetar e daí o cliente liga, não, a escada não vai mais ser plissada, agora vai ser uma escada flutuante. Daí você lá refaz a escada flutuante. Daí você projetou a escada flutuante e durante o projeto ele fala, não, mas o quarto vai aumentar meio metro e daí vai tirar da lavanderia esse meio metro. E daí você continua projetando. Daí você está detalhando a obra já. Daí o cliente diz, mas aqui mudou, na verdade, eu achei o pé direito ficou muito baixo, a gente vai aumentar o pé direito da obra em meio metro. E todo o serviço que você gastou. Tá? E depois, quando a obra está sendo executada, a mulher do teu cliente vai lá e daí ela fala que achou que tinha que aumentar a sala, que tinha que trocar a sala, que tinha que tirar a parede entre a sala e a cozinha. Daí não pode ter mais uma viga também ali. E essas mudanças, vai ser gratuito? Vai ser cobrado? O seu orçamento tem que definir isso. Outra coisa, o cliente não quer fazer SPT, o cliente só tem um croquis do arquitetônico, já quer que você faça o projeto, coisas do tipo. Ou o arquitetônico está errado, tá? Porque o terreno é divisa. O que diz no orçamento sobre isso? Tá? Que você vai ter que fazer o projeto errado mesmo, que você tem que ajustar o arquitetônico, se é alvenaria estrutural e ele mandou o projeto sem modulação, você vai ter que fazer uma modulação? Isso é definido no seu projeto? Porque se não for definido, vai ter que definir depois de fechar, onde o cliente não vai querer te pagar mais nada? Determina isso. Daí, para gerar incomodação, se você esperar depois. Tá? E a terceira questão, o seu orçamento tem 25 páginas. Você acha que o cliente vai ler? Ele não vai. Tá? Então, por mais que você precise determinar as coisas no seu orçamento, não entupa de páginas, ok? E se o cliente aparecer daqui 2 anos, 3 anos, o cliente fechar um projeto? O que o orçamento diz sobre prazo limite? É uma questão que eu não tinha, mas recentemente eu coloquei. Por quê? Porque apareceu um cliente de 2019, chegou para mim e falou, Gilberto, lembra que você tinha orçado para mim essa obra aqui? Pois é, eu quero fechar. De 2019. Eu falei, então, isso aqui foi 3 anos atrás, eu tenho que fazer o ajuste de preço. E daí ele não queria fazer o ajuste de preço porque já tinha um orçamento. Então determina isso também. Ok? Esse cliente, inclusive, quando ele começou a enrolar, demiti ele. Tá? E se o cliente exigir depois coisas adicionais, que acontece regularmente, ele pede detalhes adicionais, ele aumenta a obra, ele quer algum ajuste adicional, ou ele quer uma reunião para conversar tudo mais, quer que você vá na obra, você fez só o projeto, ele quer que você vá na obra para auxiliar tudo mais, ou ele quer RT de execução, se você fez projeto, porque ele não vai contratar um engenheiro para executar. O que o orçamento diz sobre? Porque se não tiver, você vai ter dor de cabeça depois. Tá? E próxima questão, isso, tipo qualquer escritório que tenha mais de 1 ano na engenharia, ou que tenha um sucesso básico, não vai fazer, tá? Mas eu vejo muito engenheiro recém-formado e tudo mais, que está contando moeda ainda, que cobra RT do cliente, ok? E entra a questão, ok, a RT você paga, RT ou o cliente paga? Onde que está no contrato isso? Onde está no orçamento isso? Deixa claro. Tá? Um orçamento pode ser que só se colocar um lugar para assinar embaixo é um contrato, ok? E o que eu faço? Eu faço um orçamento de 1 a 2 páginas, detalhando o que será feito. Ok, eu cheguei a trabalhar até com 5 páginas, mas eu deixar 1 a 2 páginas fica mais enxuto e daí leio tudo, ok? Tudo que será feito, tudo ser fornecido, tudo que não vai ser fornecido também. Próxima questão. Seus valores de orçamento ditam que você terá de projetos. É outra questão que eu vejo problema. Tá? E a maneira que você cobra determina muitas vezes o que você vai ter de projetos. Uma questão específica. Muitos engenheiros seguem a regra, cobra por metro quadrado. Quanto que cobra? É R$12 por metro quadrado, é R$15 por metro quadrado, é R$10 por metro quadrado. Isso vai garantir que você pega a obra complexa e pequena. Ok? E eu falo isso por quê? Porque eu já conversei no passado com clientes, com alunos, desculpe, tá? Tem que ter um cliente meu, um aluno, ok? Que ele falou assim, eu fecho regularmente, faço obra regularmente de casa, de sobrado, mas eu nunca consigo fechar um galpão. E daí perguntei, não consegue, preciso mais? Não, eu passo orçamento e tudo mais, mas nunca fecha, eu não gosto de fazer galpão aqui. E só que depois ele falou, eu cobro tipo uns R$12 por metro quadrado. Eu parei e pensei assim, tá, ele pega uma casa de 200 metros quadrados, um sobrado de 200 metros quadrados, tira 2.400, tá? Gasta 1, 2 semanas trabalhando nesse projeto, beleza. Aí ele, imagina a situação, ele pega um galpão, não tem galpão de 200 metros quadrados, ok? Mas um galpão para você gastar 1, 2 semanas, vai ser um galpão de 1.000 metros quadrados, ok? Um galpão de 1.000 metros quadrados, geralmente tem um custo, dependendo do caso, da estrutura similar a de um sobrado de 200 metros quadrados, mas ele queria cobrar 5 vezes mais. Por quê? Porque ele achava que a regra do metro quadrado era oficial, não é. Tá? Obras tipo galpões, obras
maiores, não tem como cobrar o mesmo valor de metro quadrado tecnicamente, ok? Por quê? Porque uma questão que eu falo regularmente, né? Mas eu fiz alguns ao vivo e tudo mais, mas a primeira obra que eu tirei mais de 10 mil reais, eu estava cobrando 3 reais por metro quadrado, ok? Tá? Por quê? Porque era um galpão gigante, ok? Trabalhei o mesmo projeto, tirei mais de 10 mil reais, tá? Mas qual que foi a regra específica? Eu não se eu tivesse cobrado o que eu cobraria numa casa, num sobrado, por metro quadrado, nenhum cliente fecharia comigo, ok? Por quê? Porque uma obra diferente tem que ter custo diferente. Próxima questão, se você cobra por tempo de serviço, você vai estar sempre limitado que já tem experiência, que é outro problema que aparece, tá? E por que eu estou martelando em casa e sobrado? Porque é o nicho de entrada, ok? A maior parte dos engenheiros começa, quando vai para a parte de dimensionamento estrutural, começa em casa e sobrado de médio e alto padrão, ok? Tá? A maior parte do que você vai ver de conteúdo, de projeto é nessa área. Por quê? Porque é uma área extremamente complexa, ok? Então os projetos são mais complexos e é uma área que você tem que definir uma solução e não uma otimização, ok? E também a questão que é uma área que você consegue fechar direto com o cliente e, consequentemente, um escritório menor consegue trabalhar nisso, ok? Nenhum cliente vai contratar para fazer um prédio de 20 andares um engenheiro que nunca projetou nada. Mas um cara que vai fazer uma casa, um sobrado, contrata. Entendeu? Tá? Então, a maioria das pessoas começam nisso. Só que se a maioria começa nisso, vai ter muita oferta e menos demanda. Então, vai ganhar menos e trabalhar mais pela alta competição. E aqui entra o problema. Se você cobrar, quem sabe, por hora, eu vejo vários gente falando, eu vou cobrar por hora. O que vai acontecer é, você pega um projeto novo, peguei um projeto aqui um pouco maior, um pouco mais complexo, e daí você vai colocar um preço muito alto, porque vai ser mais demorado, mas você vai ter que gastar tempo estudando e aprendendo, quem sabe até um sistema diferente. Se o seu projeto é concreto armado, daí pega uma alvenaria estrutural, e daí você coloca o preço do seu estudo dentro do projeto, adivinha só, você vai trabalhar o resto da vida só com concreto armado, porque ninguém vai pagar o seu preço de estudar. Ok? Tá? Então o que eu faço? Eu cobro pelas dimensões da obra, mas também pela complexidade e demanda de cada tipo de obra. Ok? A maioria das minhas obras são galpões, reservatórios, silos e pontes. Por quê? Baixa competição, tá? Esse tipo de obra que não dá para lançar no Iberic, no TQS, clicar em detalhamento e enviar para a obra. Ok? Silo eu vejo gente fazendo isso, mas também não dá certo, tem muito erro. Ok? Ponte eu já vi gente fazendo isso, também com muito erro, ok? Daí tem que redetalhar tudo e tem que reajustar as configurações e acaba não dando certo, ok? Tecnicamente, com o CIP 3D para modelar galpão, mas um monte de gente faz errado, cheio de erros e acaba não conseguindo o cliente porque faz um projeto muito ruim ou muito demorado, tá? Mas a questão é um nicho com baixa competição e alta demanda, ok? Não tem a competição de qualidade é baixa. Okay? E a demanda é alta, então eu consigo um lucro maior nesse tipo de obra. E sempre que for um novo recorde ou um novo tipo de obra, eu reduzo o valor em 50%. Deixa eu dizer, meu Deus do céu, Gilberto, 50% significa que um prédio que você poderia pegar 100 mil reais, você pega 50? Sim, eu pego. Okay? Nossa, Gilberto, você está jogando 50 mil reais fora. Não, eu estou pagando 50 mil reais para crescer minha carreira. Okay? Que essa é a questão. Chega um galpão para mim. Um galpão, só que esse galpão aqui tem um vão maior que 40 metros. Beleza, eu vou colocar um valor menor, ok? Chega uma ponte para mim, vão maior que 45 metros, que é meu recorde atual, eu coloco metade do preço, ok? Chega um reservatório, mais de 30 metros de altura, metade do preço. Chega um reservatório, mais de 5 mil metros cúbicos, metade do preço, entendeu? Então, chegou uma obra maior, claro, veio que é um galpão de 41 metros, ok, tá, mas se for uma diferença considerável, eu já tiro 50% do valor. Vou gastar muito tempo, azar meu, é para aprender, é para crescer, a minha oferta no mercado é para ficar mais qualificado, e o tempo que eu gasto estudando, azar o meu, ninguém mandou ser burro, tá, é o preço que ele paga por ser uma profissão técnica, é continuar estudando enquanto a gente quiser crescer. Eu quero crescer, então eu não vou cobrar por isso do meu cliente, ok? Então, faço o mesmo orçamento lá, então pego minha planilha e tudo mais, que eu tenho uma planilha de orçamento, falo, meu preço, se fosse fechar, quem sabe, esse galpão ia ser 25 reais. Não, é um voo maior que eu venci, 12.500. Sempre trabalho assim. Próxima questão, faça orçamentos de escada. Inclusive aqui, e se você está começando sempre, você vai passar um orçamento de um valor que o cliente aceitar, claro, né?
mas também vai valer isso se você quiser crescer mais rápido, ok? Isso aqui é uma técnica para crescer mais rápido, tá? Regra 8. Faça orçamentos escadas. Tá, inclusive aqui, tá? Você está ouvindo um engenheiro de 30 anos que já fez vários projetos de prédios, já projetou galpão, já projetou reservatório, já projetou silo, já projetou ponte, vários de cada tipo. Então, você tem uma noção se funciona ou não para crescer no mercado, tá? Próxima questão. Faça orçamento escada. Não faz um orçamento simples. O meu preço é R$5.000. Por que não? Porque 90% das vezes quem está te contratando não é um engenheiro civil, ok? Então, o que você vai estar falando na prática é assim, eu cobro R$5.000 e o que está incluso no meu serviço é tudo que está incluso normalmente no projeto estrutural. Que você que contratou, que é um oftalmologista, sabe. Não, ele não sabe, não tem noção. Tá? Um advogado te contrata. O que um advogado entende do conteúdo que vem no projeto estrutural? Ele não entende porcaria nenhuma. Okay? Ele não sabe o que está lá. Então, você tem que especificar, mas você pode especificar de maneiras diferentes. Por exemplo, ao invés de cobrar 5.000, você coloca: eu cobro 3.000 pelo projeto básico, só os tratamentos padronizados, sem os quantitativos, não está incluso nenhuma mudança de projeto, por exemplo. Então, se tiver mudança, vai ter que pagar adicional. Ou, opção B, eu cobro R$5.000 pelo projeto completo, todo otimizado, com quantitativo, incluso pequenos ajustes se tiver um motivo. Ou, eu cobro R$8.000, é todo o projeto, acompanhamento durante a execução, só por teleconferência e tudo mais, ou eu vou na obra quando precisar, para conversar com o engenheiro executor, deixo meu contato à vista para qualquer conversa, se precisar fazer qualquer dúvida, eu entro em contato, inclusive você pode fazer ajustes à vontade, está incluso aqui, e também entrega um memorial de cálculo, ok? Você está fornecendo 3 serviços diferentes, ok? E aí você tem 3 vezes mais chance de fechar o orçamento. Por quê? Porque quando ele pega, sei lá, outros 2 orçamentos, e ao invés de ter, o que aconteceu é o seguinte, ele pegou o seu orçamento mais 2. Só que o seu orçamento são 3. Então, tem 5 orçamentos na mesa, 3 são seus. Sua chance é 60% ao invés de 33%, entendeu? Tá? E claro, acontece o contrário também. Porque se ele pegou 3 orçamentos e o orçamento escada não é o seu, ao invés de você ter 33% de chance, tem só 20%, entendeu? Próxima questão. O cliente, se passar valores alternados também, o cliente que está mais apertado pode contratar um menor valor, e o cliente que quer algo mais complexo, quer um acompanhamento melhor, tudo mais, contrata de maior valor. Ok? E geralmente esse contrato do meio. A maior parte das vezes que eu passei isso aqui, o cliente contrata a opção secundária, a segunda opção. Além disso, o cliente pode comparar os orçamentos. Ok? O que eu faço? Eu passo uma lista de 2 a 4 opções com valores diferentes baseado no que é fornecido. Ok? Inclusive, isso aqui é uma maneira de limitar o que você não entrega. Por exemplo, você coloca lá preço A, preço B, preço C, preço D. Okay? No preço D está escrito: nessa opção está incluso o memorial de cálculo. Ou nessa opção está incluso ajustes na obra. Significa o quê? Significa que as outras opções não tem. Entendeu? Regra 9. Não trabalhe de graça. E é uma questão também que engenheiro novo comete muito esse erro. Que é trabalhar por cliente de graça. Tá? Eu já tenho uma resposta meio que padrão, que eu passo regularmente, toda semana eu passo isso, porque aparece regularmente, que a resposta é essa, para todas as próximas perguntas. Assim que a gente fechar e eu receber a entrada, eu te atendo, ok? Por exemplo, uma questão que aparece regularmente é: podemos marcar uma reunião? Eu quero conversar da obra, também te contar a história, como que eu consegui o dinheiro, onde que é o terreno, que o terreno é do meu tio, e daí eu comprei o terreno do meu tio, e eu juntei dinheiro, e eu trabalho de advogado, me formei em 2013, então, isso não me importa, eu posso até conversar com o cliente depois, mas primeiro eu quero receber a entrada porque tem muita pessoa que só quer conversar. Tá? Outra coisa, a treliça aqui vence com perfil 153 e outro já está treliçado com um canto de 1 polegada. Resiste? Não resiste? Como é que é? Fecha, me passa o orçamento e depois a gente fecha. Eu respondo o quê? Quando a gente fechar a obra, eu receber a entrada, a gente conversa. Ok? Próximo, me envia um projeto seu pronto que tem uma viga com vão similar, já com a armadura desse vão similar, com esforço similar, tá? Porque eu quero comparar com o projeto. Eu falo o quê? Quando a gente fechar, eu lhe atendo, ok? Faz o projeto e me envia, sem entrada. Quando receber, eu pago. Assim que a gente fechar, eu receber a entrada, eu começo, ok? Eu falei com o pedreiro e ele disse que a viga aqui tem que colocar 2 ferros 16, tá certo? Assim que eu receber a entrada, a gente conversa, ok? Tá? Que é essa a regra base.
Antes de fechar a obra, eu só passo orçamento e respondo dúvidas relacionadas ao orçamento. Nunca dúvidas que eu vou gastar tempo para planejar ou que vai ser usado para o cliente fazer a obra sem me contratar, e muitas vezes sem contratar nenhum engenheiro e fazer a obra na cega. Por quê? Porque senão eu estou correndo risco de depois dar problema, porque executaram mal feito e tudo mais, e dizer assim, mas eu falei com o Gilberto e ele disse que se eu colocasse 2 ferros 16 passava, tá aqui, ó, tá aqui o histórico. Eu mandei e-mail para ele e tal, ele me respondeu, eu acho que passa, tá normal, geralmente coloca isso mesmo. Tá? E ele nunca me contrata e eu estou sendo responsável por uma obra que eu não recebi nada para fazer e que provavelmente ele fez errado porque não tinha acompanhamento técnico de um engenheiro. Entendido essa questão? Então, essas são as regras gerais que eu tenho, ok? Vou deixar um post no Instagram também com todas as imagens, tá? Mas por enquanto seria isso. Se tiver alguma dúvida, pode postar aí embaixo. E lembrando também que eu tenho os meus cursos, que também é bem esse canal, uma forma de divulgar não só meus serviços de projeto estrutural, mas também de cursos onde eu ensino sobre projeto estrutural, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.